Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. E vamos começar direto de notícia, né? Vamos falando de Bolsonaro aqui. A gente sabe que o momento atual que o ex-presidente vive pode ser caracterizado como um verdadeiro inferno astral. Mas não é um inferno astral que vem pelo acaso, é um inferno astral fabricado pelo próprio sistema. A gente sabe muito bem que a gente não está falando de um ex-presidente que está sofrendo aqui denúncias nesses casos de corrupção. Não. Nesse caso aqui, a gente está falando de denúncias outras. Diferente de governos anteriores que existiram milhares de denúncias típicas de corrupção. Nesse caso aqui, esse inferno astral que paira sobre o ex-presidente Bolsonaro, não se trata disso. Analise comigo essa matéria do Metrópolis, que diz o seguinte: Justiça bloqueia R$ 87 mil em contas de Bolsonaro por dívida com multa. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi multado por descumprir a obrigatoriedade do uso de máscara em São Paulo durante a fase mais crítica da pandemia. Vamos entender um pouco mais? Durante o período de pandemia, o ex-presidente Bolsonaro, presidente naquela época, realizou diversas motociatas. E nessas motociatas, ele não fez uso das máscaras, inclusive chegou a fazer discursos em público sem o uso da máscara. Naquela época, o governador do estado era o João Dória, você deve se recordar disso. E a ordem de João Dória foi determinado multas ao ex-presidente Bolsonaro, que hoje já somam um total de R$ 370 mil em multas. A grande questão é que em janeiro desse ano ainda, já na gestão Tarcísio de Freitas, a Procuradoria do Estado deu entrada nas ações e a juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo já determinou que fosse penhorado o dinheiro das contas de Bolsonaro para pagamento da dívida de R$ 370 mil. Muitas pessoas, inclusive da esquerda, estão utilizando isso, falando que Bolsonaro, que Tarcísio de Freitas traiu Bolsonaro em virtude disso. Alto lá e discordo plenamente. Pelo contrário, só mostra que a direita joga pelas quatro linhas da Constituição, algo que a gente não vem percebendo de seus opositores, de forma alguma. Então, a gente sabe muito bem, não se trata de uma multa ou de algo vinculado à corrupção. Nesse caso aqui, a gente deixa bem claro que é uma multa que foi definida, à época, pelo governador João Dória. E Tarcísio de Freitas, ao cumprir, mostra que respeita as regras, respeita as leis e não favorece e nem apadrinha aliados, ainda mais um grande como o Bolsonaro, tá bom? Então, vamos deixar muito bem claro a situação. Vamos lá, mais matéria para vocês agora. Agora do jornal O Globo. O TRE do Paraná, que é o Tribunal Regional Eleitoral, uniu as ações do PL e PT, que podem levar à cassação de Moro. Depois da derrota de Deltan Dallagnol, da queda de Deltan Dallagnol, da mudança pelo STF de quem assumiria a vaga, só para você lembrar, Deltan Dallagnol caiu. O TRE do Paraná determinou que a vaga fosse para o PL, oposição a Lula. O STF mudou o posicionamento, determinando que a vaga fosse para o próprio Podemos, embora o deputado não tivesse cumprido os requisitos para sequer ser eleito, para assumir uma cadeira. A grande questão é que depois disso, a gente sabe que Moro já conta como certo ser o próximo da lista. Só está postergando o tempo, só segurando o tempo. Pode ser que no TRE ele tenha vitória. Então o TRE juntou processos do PL e do PT contra o Moro. Nos processos, eles pedem busca e apreensão, quebra de sigilo e cassação do mandato do Moro. Argumentam que Moro agiu com excesso de poder econômico, que usou artifícios que não eram previstos na legislação eleitoral para conseguir ganhar como senador. A grande questão é questão de tempo. No TRE, pode ser que Moro tenha vitória. No TRE de Paraná, que já se mostrou por muitas vezes imparcial. Pode ser que Moro tenha vitória. Mas é questão de tempo. Lá para o fim do ano, novembro, dezembro no máximo, essa ação vai ser julgada no TRE. Indo depois
para o TSE. E aí, no caso do TSE, a gente já quase que adivinha o resultado. Infelizmente, a gente acredita que Moro pode cair. Infelizmente. Vamos lá. Falando sobre CPI do MST, o senador Jorge Seife, ele trouxe informações sobre a CPMI e citou o caso do Gonçalves Dias e do Anderson Torres. Eu vou trazer a fala dele, eu queria que vocês prestassem atenção e vejam só o quanto o sistema é, como que eu posso usar uma palavra específica, cabuloso. Dá uma olhada o que ele fala. Pessoal, infelizmente a CPMI hoje perdeu completamente a credibilidade quando a convocação dos verdadeiros responsáveis pelas omissões do dia 8 foram barradas e membros do governo do presidente Bolsonaro são perseguidos. Por exemplo, a autoridade máxima na proteção do Palácio do Planalto, que era o ministro do GSI, G. Dias, foi filmado passeando entre os invasores, adulterou relatórios e não foi convocado. Nos negam até acesso à quebra de sigilo dos relatórios de inteligência, mas insiste na convocação de Anderson Torres, General Heleno, Coronel Cid, até do Braga Neto. Então, se a CPMI continuar no caminho da parcialidade, já sabemos que querem colar a narrativa de golpe de Estado e repetir exatamente a mesma estratégia que utilizaram na CPI da Covid, que protegeu o governador, não foi atrás de roubalheira e colocar de novo a culpa no presidente Bolsonaro. Infelizmente, a gente sabe que o sistema hoje, ele está todo aparelhado. A gente tem que confiar hoje no quê? Na narrativa. Infelizmente, no discurso. Porque é o que sobra para os deputados. Eu vou colocar mais um trecho da fala aqui do Jorge Seife aqui, mas vocês vão ver que quem poderia efetivamente fazer alguma coisa contra Lula é Lira ou Pacheco. Os deputados podem falar, alertar, dialogar, mas efetivamente quem tem a responsabilidade hoje se chama Pacheco, se chama Lira. Esses dois poderiam, mas, entretanto, cabe a nós ouvir a fala dos senadores. Mas vocês podem ter certeza, ainda que sejamos sabotados de requerimentos, estaremos lá, usando o instrumento que nos resta, que é a nossa voz, para desmascarar as mentiras e injustiça que a esquerda, como sempre, não para de produzir. Forte abraço, conte conosco. Pessoal, agora falando ainda sobre a CPMI de ontem teve um evento, um momento, onde o senador Magno Malta chegou a se estranhar com o deputado ACM Neto, tá? E o Arthur Maia, que é do União Brasil, teve que dar uma segurada nos ânimos ali. Eu vou colocar essa imagem aqui, eu queria que vocês acompanhassem aqui de perto e vou depois tecer alguns comentários para vocês. Vamos ouvir aqui. Essa reunião que Vossa Excelência vai ter com o ministro Alexandre de Moraes, como segundo vice-presidente, eu gostaria de participar. Que Vossa Excelência levasse a mesa com Vossa Excelência, porque eu gostaria também de tomar conhecimento. Até estou me sentindo compungido a oficiá-lo, de maneira que ele me receba como senador, para que eu possa conversar a respeito do inquérito que envolve o dia 8, para que eu possa tomar conhecimento de coisas que eu não tenho conhecimento e que não paire, e que isso não vire verdade, o fato de que o que está sendo investigado lá não possa ser compartilhado aqui. O senhor vai tomar através do presidente. A palavra, eu queria que todos respeitassem a palavra do senador Magno Malta. Prossiga. Eu não vou me sentir desrespeitado por ele, não, porque ele é baiano lá. E mantenha o respeito com o senhor. Por isso que eu vou lhe manter o respeito também. Se fosse outro, eu ia me sentir tentado a dar um coice, mas em Vossa Excelência não vou dar. Mas receberia outro. Eu sei que a CM fez história, quer dizer, nós somos tudo dali. Então, eu dizia a Vossa Excelência que não haverá razão de ser se nós não tivermos essas informações todas que estão com os setores de investigação e que já quebraram, até porque o deputado aqui disse de textos que estão no telefone de Mauro Cid. De onde veio isso? De onde vazou essa investigação?
Porque a investigação existe, se é que já tem textos do telefone do Mauro Cid. Então gostaria de sugerir a Vossa Excelência de que nós pudéssemos participar dessa reunião com o ministro Alexandre de Moraes. Eu gostaria muito de poder fazer isso, para não fazer isso de uma forma individual, para depois chegar aqui com as informações que ele passou também para o presidente, e aí gostaria que Vossa Excelência nos desse essa oportunidade, tanto a mim, não sei se o senador Ciro tem essa... Cid. É porque eu tenho escutado tanto Ciro nas redes sociais que eu estou confundindo os nomes. Cid. Decide se tu vai com a gente ou não. E a senadora Elisiane Gama. Obrigado, senhor presidente. Pois bem, pessoal, o que a gente pode citar aqui? Tirando o clima de animosidade que é visível e latente entre os parlamentares, entre deputados e senadores, a fala do Magno Malta também é de suma importância, uma vez que ele demonstra a necessidade de estar dialogando com Alexandre de Moraes e saber resultados e o porquê da omissão. Sim, omissão. Haja vista que, até o presente momento, houve uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que as imagens dos prédios dos três poderes fossem tornadas públicas, fossem liberadas. Até o presente momento, nada disso aconteceu. Poderia, então, esses órgãos, Congresso, Câmara, Senado e a própria Presidência da República descumprir uma ordem judicial do próprio Alexandre de Moraes e ficar por isso mesmo? Enfim, muita coisa que a gente precisa descobrir ainda, muita coisa que o povo brasileiro quer saber. Infelizmente, a gente já começa a perceber que vai ficar no esquecimento. Tá bom? Obrigado por ter ficado até o final do nosso editorial. A gente volta daqui a pouco, ao meio-dia, com mais um editorial para vocês. Grande abraço.